Oi pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiver escutando nosso programa Quintal da Galécia, pela Rádio Quintal. Hoje vamos abordar um pouco sobre o tema provincialismo na Galiza. Tema inclusive que já foi conversas que eu tive com o Francesco Traficante e que podemos escutar no podcast do Quintal da Galécia, assim como também no canal no YouTube. E recorro sempre a esse assunto pelo simples fato que nós, brasileiros e portugueses, ainda temos um pouco de dificuldade em entender esses acontecimentos que são mais recentes na historiografia galega. Temas estes que são muito importantes para entendermos um pouco da evolução da literatura na Galiza, mas também do sentimento que vai culminar no nacionalismo galego já no começo do século XX. E é com base nessas realidades mais contemporâneas é que poderemos entender a atual situação da sociedade galega e de um país chamado Galiza. E hoje a conversa que eu quero ter com vocês sobre o provincialismo é entender por que ele poderia ser considerado o embrião do nacionalismo. Antes de 1840, destacaram-se algumas iniciativas de homens que defendiam algumas linhas de pensamento que fariam parte de uma defesa galeguista, como o Frei Sarmento, que defendeu a língua galega, ecoando por vezes também a sua voz contra o Estado centralizador que subjugava economicamente a Galiza. O Frei Sarmento era natural de Vila Franca do Berço, em Leão, nascido em 1695 e morre em 1772. Seu nome de batismo era Pedro José Garcia Balboa. Na literatura, conhecemos como Martinho Sarmento. Para ele, a língua galega era pura, não se encontrando contaminada por línguas estrangeiras. Ele insistiu que deveria ser aprendida nas escolas, pois era a língua que as crianças aprendiam e usavam em casa. Mas, naquele contexto social, competia aos intelectuais, com mais conhecimentos culturais, linguísticos e políticos, a defesa da língua. Precisamos ir mais à frente, já na década de 40 do século XIX. Em 1840, após a Primeira Guerra Carlista, que foi uma guerra civil que decorreu em toda a Espanha, neste momento, o centralismo era comparado como uma falta da democracia, como também a interrupção do progresso. E no outro campo, havia a posição liberal, que tendia mais para o particularismo e a descentralização do poder. Na Galiza, no ano de 1840, o exército manifestou-se a favor da tendência provincialista em cidades como Vigo, Ferrol, Santiago de Compostela e Corunha, difundindo-se as juntas locais que estabeleceram o acordo de formar uma junta superior central da Galiza, com vista a governar este território, enquanto não se formasse um governo central. 3 anos depois, no dia 15 de julho de 1843, na cidade de Lugo, formou-se a Junta Central da Galiza, que apresentou uma proposta que aparentava uma tendência federalista, para a criação de uma Junta Central da Espanha, que pusesse em prática o programa integral progressista e reestruturasse todo o Estado. No entanto, estas uniões progressistas em juntas não tiveram sucesso e dissensões internas minaram-nas, permitindo aos moderadores galegos levá-los ao poder entre 1844 a 1845. No campo da literatura, há um papel fundamental, pois o provincialismo foi defendido por um grupo de jovens fidalgos que constataram o atraso que se encontrava a Galiza e o desprezo que ela sofria. Reuniam-se frequentemente em Santiago de Compostela, onde realizavam conferências sobre temas progressistas, como a legitimidade da pena de morte e a emancipação da mulher. O líder que mais se destacou nesse grupo foi Antolín Faraldo, a quem se juntaram Antônio Neira de Mosqueira, Romero Ortiz e Pio Rodrigues Terraço. Eles defendiam uma autonomia legislativa, mas escreviam em castelhano. Antolín Faraldo, ele era escritor e jornalista e considerado um dos precursores do provincialismo galego. Naquele 1843, na Assembleia de Lugo, até colocou em debate se a Galiza deveria ou não ser independente. Por um voto, não se discutiu isso. Em 1845, José Rua Figueroa e Antônio Neira de Mosqueira fundaram e dirigiram a revista Futuro, com o subtítulo Revista da Juventude Galega, na qual era clara a linha liberal e regionalista contra a visão centralista da monarquia borbônica. Os progressistas
tinha um perfil principalmente de jovens estudantes universitários. No resto, predominavam profissionais liberais, professores e funcionários. Deste modo, o grupo provincialista pertencia maioritariamente à classe média e alta, preferentemente urbana. A grande maioria encontrava-se na Academia Literária de Santiago de Compostela, fundada por grandes nomes do provincialismo como Francisco Anhão e Paz, José Maria Pousada, Alberto Caminho, Leopoldo Martins Padim e o próprio Antolín Faraldo. A academia tornou-se um significativo centro de discussões de ideias, sendo igualmente importante como fonte de reconhecimento de individualidades como o historiador liberal José Vereia e Aguiar, que introduziu o celtismo na historiografia galega na sua obra História da Galiça, em 1838. Nesta, defendeu-se que, nesse espaço geográfico, se encontravam a origem dos celtas. O reconhecimento do atraso socioeconômico galego pelos provincialistas levou a um programa de desenvolvimento faraldino, que procurava a unificação política galega para fortalecer a importância da Galiza em relação ao exterior. No entanto, se, por exemplo, a língua galega era já encarada como um fator cultural individualizador, as obras escritas nesse idioma não alcançavam reconhecimento literário, apesar de já ter aparecido na poesia de João Manuel Pintos Vilar, entendido como o precursor do ressurgimento galego, cujo livro A Gaita Galega foi escrito no ano de 1853. Também há ensaios de uma nova escrita galega, desenvolvidos por Francisco Anhão e Paz e Alberto Caminho. Precisamos entender que os provincialistas, entre 1840 a 46, não viam a Galiza como nação, pelo que, consequentemente, valorizavam seu etnicismo de uma forma precária, dedicando-se mais à historicidade galega. No entanto, apoiaram civil e politicamente a revolta progressista do coronel Miguel Solís Coetos, em Lugo, no dia 2 de abril de 1846. Revolta essa que estendeu-se por outras cidades, ocorrendo em momentos do reinado de Isabel II, cujo presidente do governo era o general Ramon Maria Narvaez, que exerceu uma ditadura que provocou a revolta popular. Depois de Lugo, houve a adesão de outros locais que culminou em Santiago de Compostela na constituição da Junta Superior do Reino da Galícia, a qual tentou restabelecer direitos que este espaço físico tinha perdido com o general Narvaez. O sentimento era que a Galiza era tratada apenas como uma colônia de Castela, e parece que ainda é hoje. A Revolução de 1846 era um confronto entre o Estado autoritário e centralizador e de uma revolução liberal e descentralizadora com feição federalista. O presidente do governo enviou tropas que, devido à sua superioridade numérica, derrotaram as tropas galegas na Batalha de Caxeiras, no dia 23 de abril de 1846, entregando-se o coronel Solís, que foi levado a julgamento sumário e condenado à morte na vila de Carral, perto da Corunha, assim como outros 11 oficiais galegos fuzilados em 26 de abril, perdurando na memória galega como os mártires de Carral. Apesar do apoio àquela revolta, o programa defendido pela junta não pressupunha a descentralização, defendendo a vertente progressista, mas considerando sempre a Galiza integrada no Estado espanhol. Depois da derrota de 1846 e a consequente repressão, o grupo compostelano foi desfeito, optando os mais envolvidos pelo exílio e outros pelo afastamento permanente da política galega, dando assim origem a uma nova geração. Não obstante, alguns mantiveram-se estoicamente na Galiza, fazendo a ponte entre o passado e essa nova geração, como por exemplo Alberto Caminho, Leopoldo Martins Padim ou Benito Vicento. Assim foi criado o Liceu da Juventude em Santiago, que prepararia a segunda geração como Manuel Murguia, Aurélio Aguirre, Eduardo Pondal e Rosário de Castro. Mais tarde, os focos provincialistas diversificaram-se, deixando Compostela de ser o núcleo, fato que permitiu espalhar as ideias galeguistas por toda a Galiza, ainda que com poucos elementos, o que prejudicou a coesão do grupo provincialista. Devido à falta de uma organização eficaz, o provincialismo não pôde ainda ser considerado politicamente um movimento, tratando-se simplesmente
de uma corrente de opinião entre as elites dirigentes e intelectuais do progressismo. A sua atividade era essencialmente teórica, apesar de vários provincialistas participarem politicamente em partidos espanhóis ligados à ala esquerda do liberalismo, como Manuel Murguia, Aurélio Guerre e Eduardo Pondal, que aderiram ao progressismo. É isso, pessoal. A gente se vê em outro momento. Obrigado a todos aqueles que escutam e compartilham os nossos conteúdos. Um abraço, Rádio Quintal, olhando o passado para entender o presente. Terra e Língua. Gostou do conteúdo? Siga o Quintal da Galécia através das redes sociais para aceder a mais conteúdos. Ajude-nos à causa da nossa língua comum.